Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre a síndrome do impostor. Vocês já ouviram falar na síndrome do impostor? Sabe o que é? Então, a síndrome do impostor, ela é caracterizada por uma desordem psicológica que o indivíduo tem quando ele faz uma autoimagem de si mesmo. E normalmente essa imagem que ele faz de si mesmo, ela é carregada de negatividade. Ela se vê como uma pessoa sem competência, insuficiente, desmerecedora daquilo que muitas vezes ela recebe, que ela é contemplada ou que ela é valorizada. E ela está sempre se auto-sabotando, porque ela acha que ela não é merecedora e não é suficiente para estar de repente naquele lugar que está ocupando, por estar naquela função que lhe é determinada. Então a gente chama essas atitudes da síndrome do impostor. Ele se sente um intruso em si mesmo. É como se dentro dele não coubesse aquela pessoa que está sendo merecedora de tantos privilégios, digamos assim. Então, ela se auto-sabota, porque ela está sendo merecedora de uma coisa, até mesmo por próprios méritos, né? Conquistou pelos seus próprios méritos, pela sua própria capacidade, mas ela não se valida. Ela se sente incapaz de estar naquele lugar, que ela não merece estar naquele lugar, mesmo que ela tenha adquirido aquele lugar, tenha merecido aquela situação a qual ela se encontra. E normalmente a gente diz que o impostor, ele traz consigo algumas características muito específicas. Normalmente quem tem essa síndrome tem tendência a se auto-sabotar. São pessoas que normalmente fica protelando decisões, protelando algumas tarefas que precisam executar, mas que sempre vai jogando para mais adiante e não soluciona naquele momento que muitas vezes é preciso estar resolvendo. É uma pessoa que não consegue se ver como uma pessoa de valor, como uma pessoa merecedora de algumas questões, de alguma coisa, e é uma pessoa que sempre está se comparando a outra. Ela não tem autonomia para dizer, não, eu estou ocupando esse lugar porque ele é meu de direito, eu o conquistei, eu sou merecedora. Então, é uma pessoa que às vezes traz consigo algumas frustrações, algumas desesperança, alguns medos, e elas se cobram demais. E por elas se cobrarem demais, por muitas vezes quererem ser perfeitas demais, elas acabam achando que nunca são merecedoras daquilo que conquistou, porque elas precisam estar cada vez buscando mais. Então elas nunca vão se sentir merecedoras daquilo que elas às vezes conquistam, pela excessividade de cobrança que elas sempre vão ter com elas mesmas. Então, são características muito específicas dos indivíduos que têm síndrome do impostor, é que elas estão sempre se auto-sabotando, elas adiam muito as suas tarefas,
para executar, tem medo de se expor por conta de achar que não são incapazes de executar determinadas coisas, de executar determinadas tarefas, elas estão sempre se escondendo, elas nunca se expõem, elas nunca demonstram as suas habilidades, as suas competências, elas estão sempre se auto-sabotando. E a tendência a se comparar com outras pessoas. Porque fulano é melhor do que eu, porque fulano executa tal tarefa melhor do que eu. Então ela está sempre se inferiorizando, se desvalidando e se colocando numa posição de não merecer aquilo que ela está recebendo. E tem uma grande necessidade de estar agradando aos outros, normalmente para estar se autoafirmando, né? Porque precisa agradar o outro para ter reconhecimento. Então, a gente precisa ter muito cuidado com algumas características para que a gente acabe não se enquadrando no grupo de pessoas com a síndrome do impostor. E o que é que desencadeia essa crise, essa síndrome? Normalmente, são várias questões que envolvem tudo isso, né? São questões sociais, de pessoas que às vezes passou por alguma experiência traumática no meio social, que a fez ficar insegura, com medo, de repente cobrança, uma cobrança muito grande, muito excessiva, muito intensa dos seus superiores, dos seus gestores, se for no local de trabalho. Às vezes também por questões familiares, pais muito rígidos, pais com cobrança excessiva, que desencadeia nesse indivíduo o processo de insegurança, de não ser capaz. Então, a gente precisa estar atento a diferentes fatores que podem contribuir de alguma forma para que essa síndrome seja desencadeada no indivíduo. Então, eu sempre falo, quando eu estou abordando algum assunto, que a gente precisa muito do autoconhecimento. Porque quando você se conhece, muitas coisas você consegue desmistificar no seu pensamento. Pode até vir o pensamento negativo, você pode até ser comparada com outras pessoas, mas você tem consciência do que você é, do que você faz, das suas competências, das suas habilidades e das suas deficiências também. Mas mesmo que você reconheça que você é deficiente em determinada atividade, isso não faz com que você se diminua nem se sinta inferior ao outro ou que venha se auto-sabotar. Porque você se conhece e sabe que faz parte da vida de todo ser humano, de todo indivíduo, não ser 100% em tudo aquilo que se propõe a fazer. Porque ninguém é perfeito em tudo que faz. Uns sobressai mais em alguma coisa do que em outra. E nós também precisamos ter consciência de que nós temos que ter segurança de quem nós somos. Eu sou profissional fulano de tal, executo tal função e executo da melhor forma possível. Eu sou merecedora desse cargo. Eu sou merecedora de estar nesse lugar. E não se desmerecer. Mesmo que alguém venha dizer que você não mereça, você precisa ter consciência de que você merece, de que você está ali e que você executa o seu trabalho da melhor forma possível.
Não é o outro que vai dizer que você merece ou não merece estar naquele lugar. Você precisa saber que você merece estar naquele lugar porque você é dedicado, porque você é competente, porque você busca aperfeiçoamento, porque você busca se capacitar, porque você busca melhorar cada vez mais naquela função que você se propõe a executar. Então, nós não temos que ficar esperando o reconhecimento do outro. É claro que em alguns momentos ser reconhecida pelo aquilo que nós fazemos é muito bom. Isso nos motiva, nos estimula, nos faz se sentir em completude daquilo que nós escolhemos a fazer e que a gente faz de forma positiva e que está sendo reconhecido por outras pessoas. Mas isso precisa partir primeiramente de nós. Nós precisamos ter consciência de que aquele lugar é merecido por nós, que nós estamos ali porque nós somos capazes e não acharmos que somos impostores, que nós estamos ocupando um lugar do qual nós não merecemos. Se alguém nos convidou para estar ali, se nós fomos escolhidos, se nós fomos selecionados para estar ali, isso já nos mostra que nós somos habilidosos naquilo, que nós somos reconhecidos como um dos melhores ou o melhor para estar naquele lugar. Então, nós não temos que nos autossabotar e dizer que nós não somos merecedores, que nós não devemos estar ali, que aquele lugar não nos pertence. Outras pessoas reconhecem que nós merecemos estar ali, mas nós também precisamos reconhecer que somos merecedores de estar ali. E quando surge a síndrome do impostor, ou que você está apresentando sintomas que diz que você está se tornando um impostor, o que é que você precisa fazer? Primeiramente, buscar ajuda de um profissional, psicólogo. Você precisa iniciar um processo psicoterapêutico para você começar a entender por que determinados pensamentos negativos sobre você mesmo estão surgindo. Você precisa buscar o seu autoconhecimento. E aí você precisa descobrir o que trouxe esses pensamentos para você, de que você não é merecedor de determinadas situações, de determinadas oportunidades que surgem em sua vida. E você avaliar essas angústias que surgem na sua vida, em que momento esses pensamentos vêm, em que momento essas angústias vêm. Se auto-observar, por que eu estou me sentindo assim? Quando que eu me sinto assim? Por que me sinto assim? E você começar a se conhecer, para você entender por que está acontecendo esses pensamentos. Por que você está provavelmente adquirindo uma síndrome de inferioridade, de não merecimento, de desvalorização. E entender também que todos nós temos limites, né? Isso não nos faz se tornar pessoas menos valiosas do que outras. Todos nós temos um limite. Todos nós podemos ir até algum determinado lugar ou não. E nós precisamos entender isso. De repente, hoje, eu não consigo ir até onde eu gostaria de ir, mas pode ser que amanhã eu possa ir. E respeitar os seus limites mesmo,
Entender que não é porque você não pode hoje que você não pode amanhã. Não é que você não seja capaz hoje que você não será amanhã. Então isso é autoconhecimento, é respeitar, é se observar, é se entender, para que você não vá se colocando numa posição de menos-valia, de não ter valor, de não ter merecimento. E entender que muitas vezes esses pensamentos negativos que vêm para você não têm sentido algum, não tem comprovação alguma. Porque no momento em que você é convidado ou é contemplado de estar ocupando um determinado lugar, uma determinada função, um determinado setor, você de alguma forma comprovou que você tem habilidade para estar ocupando aquele lugar. E quando ele chega para você, por que você vai se desqualificar, se desvalorizar e se colocar numa posição de não merecer aquele lugar? Então a gente precisa trabalhar esses pensamentos negativos que nós muitas vezes trazemos para nós mesmos. E isso a gente só adquire quando a gente tem disponibilidade para se autoconhecer. E isso a gente só vai conseguir se a gente buscar ajuda de um profissional. E esse autoconhecimento, normalmente a gente adquire na psicoterapia, com um profissional psicólogo. Então, se você tem dúvidas sobre você, seja como ser humano, seja como profissional, que você busque ajuda para você se autodescobrir, para você ver em que momento você se perdeu, em que momento você deixou de se autoconhecer. E isso a gente precisa estar buscando constantemente. Nós não podemos de jeito nenhum nos perder. Nós não podemos de jeito nenhum deixar de saber quem somos, de saber onde desejamos chegar, quais lugares desejamos percorrer, do que somos merecedores. E isso a psicoterapia irá lhe proporcionar, porque você vai adquirir autoconhecimento. Então não seja mais um impostor. Busque encontrar respostas para os seus pensamentos e para as suas atitudes negativas. Seja feliz.